Galerinha, ontem enfrentamos algumas questões mais delicadas que exigiam um raciocínio um pouco mais longo, embora a matemática básica. Eu acredito que essa hoje aqui, esse começo, pelo menos não está tão difícil. Um silo de armazenagem de grãos tem a forma composta de um cone e um cilindro. Aí ainda tem uma foto ali de 3 silos. A parte cilíndrica tem 2 metros de raio. Eu fiz um desenho bem bobo aqui, ó, um raio da parte cilíndrica 2 metros e 5 metros de altura. Então, do topo do cilindro até a base do cilindro, 5 metros, chamei de agazão. E a parte cônica tem 3 metros de altura, ó. O chapéuzinho ali tem 3 metros de altura. Determine a capacidade máxima de armazenagem deste silo. Pediu para usar π como 3,14. Primeiro, o volume de sólidos geométricos, a grande maioria deles é a área da base vezes a altura. Só cones e pirâmides, que é a área da base vezes a altura, sobre 3. Show de bola. Eu vou calcular o volume 1, então, que é da parte cilíndrica. E depois vou somar com o volume 2 da parte cônica. E assim eu terei a capacidade total do silo. Volume 1. Área da base, πr ao quadrado. Π vezes... Vou botar bonitinho aqui, né? πr ao quadrado vezes h. Esse h é o hzão. Enquanto o volume 2 fica πr ao quadrado, obrigado amigo, vezes hzinho sobre 3. 3,14, vou botar depois, né? π vezes 2 ao quadrado vezes 5. O volume 1 deu 4 e 5, 20 π metros cúbicos. E o volume 2 fica π vezes 3 vezes 2 ao quadrado vezes 3 sobre 3. 3 dividido por 3, 4 π metros quadrados. O volume de um silo é V1 mais V2. O volume do silo é 24 π metros quadrados. Como o sujeito pede para substituir o π por 3,14, 16 vai 1, 5, 12, 8, 2, 6. 13 vai 1, 2 casas após a vírgula, volume total do silo 75,36 metros cúbicos. Show de bola! Tu vê, cara, eu acho que a única coisa perigosa dessa questão é o fato de na foto ter 3 silos. E ele pediu o volume do silo, né? Então um silo só. Ele em nenhum momento disse que eram os silos da foto, nem nada disso. Depois, questão 4. Um poliedro é construído a partir de um cubo de aresta A maior que 0, cortando-se em cada um de seus cantos uma pirâmide regular de base triangular equilateral. Os 3 lados da base da pirâmide são iguais. Poderia ser equilátera, mas tudo bem. Aprendi algo novo, equilateral, sabia que poderia usar assim. Denote por x, sendo que x é maior que 0 e menor ou igual a A sobre 2, a aresta lateral das pirâmides cortadas. Dê o número de faces do poliedro construído. Oh, que questão bonitinha. Embora a primeira pergunta seja tranquila, eu acho que tem outras coisas mais legais aí pela frente. Só para a gente entender o que aconteceu. O cara pegou um cubo, certo? A partir de um cubo de aresta A maior que 0, a aresta é A. Ele foi lá e cortou uma piramidezinha em cada uma das arestas. E essa piramidezinha que ele cortou tem a base equilateral, ou seja, equilátera. Se eu fosse desenhar então uma dessas piramidezinhas, eu poderia fazer de forma que ficasse embaixo um triângulo equilátero, certo? Ele disse que essa arestinha ali é menor que a metade. Claro que ela é menor que a metade, né? Senão encostariam-se, né? Ele não deixou claro que não se encostava aqui. Ele fez esses cortezinhos aqui, ali também, fez o cortezinho ali também, fez o cortezinho ali também. Show de bola, cortou em todas. E aqui também. A primeira pergunta foi tranquila, deu o número de faces do poliedro construído. Pô, galerinha, quantas faces tinha o cubo originalmente?
Por isso que o nome técnico dele é hexaedro regular. É isso aí, é o nome técnico do cubo. E quando eu fiz esses cortes, aqui em cima dá pra ver que se criaram mais 4 embaixo, mais 4, totalizando mais 8. Já tinham 6, com mais 8. Quantas? Deu 12? 14 faces. Letra B. Obtenha o valor de x. Agora tu vê, ó, que x é esse que ele está pedindo? Eu não entendi o que ele desenhou com isso aqui, ó. Ele fez no cantinho um desenho que era assim, ó. X, aqui é um ângulo de 90 graus. O que é isso aí? Não é parte cortada. Não é parte cortada. Pois é, mas aí é que tá, eu tenho que enxergar de que ponto que eu estou vendo essa parte cortada, né? Porque eu entendo que antes tinha algo de 90 graus ali, eu tinha algo de 90 graus, certo? Beleza? Aí aquilo foi cortado, então a pirâmide que foi cortada, se eu for olhar ela de lado, realmente, né, vai fazer 90 graus, certo? E ele está dizendo que os lados são todos iguais, né? Só que esse cara que eu estou olhando aqui, ele não está conectado daqui a aqui, né, gente? Certo? Ou está? Está, né? Só que eu também não posso chamar aquilo de x, não faz sentido chamar aquilo de x. Então, peraí. Cuidado, ele está dizendo que quem é equilateral é a base, né? Cortando-se em cada um de seus cantos uma pirâmide irregular de base triangular equilateral. Cuidado, então, ó. Isso aqui eu vou chamar de L. L, L e L. Que é diferente desse x, né? Esse x ali, na verdade, seriam as alturas das faces. Concordam comigo? Certo? Aquele x ali, ó, isso aqui é o L. O x é a altura de uma das faces, ó. Ou a apótema da face, que a gente chama também, x. Então o que ele fez aqui é traçar duas alturas da pirâmide, né? Concordam comigo? Certo? Aí então, voltando a ler o item B. Obtenha o valor de x, não é o lado da base da pirâmide que ele recortou, para o qual o volume do poliedro construído fique igual a 5/6 do volume do cubo original. A altura de cada pirâmide cortada relativa à base equilateral é x sobre raiz de 3. Tu vê, olha só. Na verdade, quando ele diz o seguinte, ó, a altura de cada pirâmide cortada relativa à base equilateral, não é esse desenho que eu fiz ainda não. A altura teria que ser lá do centro da, né, do topo da pirâmide até o centro do triângulo equilátero, certo? Ele disse então, na verdade, né, que isso aqui, ó, ele disse que isso vale x sobre raiz de 3, aquela alturinha ali, ó, x sobre raiz de 3. Resumindo, eu estou olhando a pirâmide de lado, né, galera? Eu estou olhando o perfil da pirâmide. Beleza. Ficou muito apinhado aqui, peraí. Isso aqui eu vou chamar de H, e ele disse que esse H é x sobre raiz de 3. Outra coisa que eu vou ter que anotar aqui, ó, ele disse que o volume do cara obtido, o volume do prisma, é 5/6 do volume original. 5/6 do volume original. H porque é a altura da pirâmide que foi recortada. Né? Cada piramidezinha dessa recortada tem uma certa alturinha. Né? E aí, galerinha, me ajudem a engendrar esta solução, por favor. Pois é, né? Aqui eu vou poder fazer Pitágoras, certo? Só tem um detalhe. Eu vou precisar descobrir esse tamanho para poder fazer Pitágoras. De repente tem um caminho um pouquinho mais fácil. Que ângulo é esse aqui? Concorda se tem que ser igual àquele? Porque se dois lados são iguais, os ângulos opostos são iguais. Pela lei dos senos, né? Os ângulos opostos são iguais. Se esse é 90 e a soma é 180, esse mais esse é 90. Então aquele ali é
45. Assim eu posso fazer uma relação entre esse H e esse X, né? Assim eu vou poder achar o X, né? Certo? Eu vou poder achar o X. Show de bola. O que mais? Adorei então. Já podemos até fazer essa parte. Seno de 45 é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa. Aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus, já que é a altura, sobre a hipotenusa, que é X. Raiz de 2 sobre 2 é igual a H, que é X, sobre raiz de 3, sobre X. Certo? Então tem alguma coisa errada. Ou não? É a primeira vezes o inverso da segunda, não fecha. A matemática está nos dizendo que tem alguma coisa errada. Concorda comigo? Alguma interpretação não foi válida ali. Deixa eu desenhar melhor de repente, galera. Acho que o desenho vai ajudar melhor a entender o que está acontecendo. Espera aí. Desenhar um pouquinho, desenhar assim não vai ficar legal de visualizar o que eu quero. Eu vou desenhar assim, um pouquinho de profundidade. Vamos fingir que isso aí foi a coisa recortada. O que faz 90 graus? As três arestas, né, fazem 90 graus, concorda comigo? Todas essas arestas aqui têm que ser perpendiculares uma à outra, né? Certo? Ou seja, o desenho está absurdo. Ele chamou a parte cortada de X, né? Ele chamou isso aqui de X e isso aqui de X. Ou seja, isso aqui é o lado do triângulo equilátero que foi recortado, né? Beleza? Então, de fato, o triângulo que a gente fez não é honesto, porque a altura que ele está falando, ela não bate aqui, ela bate lá no centro, né? Certo? Ela bate lá no centro, aquela altura que ele deu, ó. Por isso que não fechou. Essa é a altura H que ele deu. Como é mesmo que eu vou fazer uma relação entre o H e o X ali? Apótema, bonito. Vamos pegar o triângulo equilátero que é a base. Vamos pegar o triângulo equilátero que é a base, lá também é L. Vamos fazer uma circunferência inscrita. Eu preciso achar esse cara, né, o apótema da base, né? Aquele carinha ali para trás, ó. Aí eu poderia usar a altura da face e o apótema com H para fazer um triângulo retângulo. Ficaria honesto fazer isso. Como é que eu acho aquele apótema ali? Poderia fazer um outro triângulo aqui, né? Poderia tirar esse cara daqui. Já que é um triângulo equilátero, os ângulos são 60, né? E esse aqui ficou então 30. Como é um triângulo retângulo, esse cara aqui é L sobre 2, né? Eu quero relacionar os catetos, não é isso? Então é tangente de 30 graus, que é esse ângulo, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fizemos isso ontem já, né? Certo? Fui dar uma aula particular com um colega esses dias e ele me mostrou a prova dele, e a prova da professora era cheia de fórmulas prontas já. Todas as fórmulas com o nome da fórmula. Triângulo, equilátero, inscrito, circunferência. E eu falei, ó, amigo, cuidado, cara. Não pensa que tu vai ter essas fórmulas no dia do vestibular, né, cara? Não adianta o cara ficar treinando de um jeito e no dia do vestibular e de outro jeito. O vestibular não vai ter nada disso. Não vai ter fórmula pronta. Vai ter que fazer assim como eu estou fazendo com vocês. Isso é uma divisão de... Ou então, ó, tá dividindo, passa multiplicando. Então, o apótema vai ficar L raiz de 3 sobre 6. Eu achei aquele carinha ali, ó. Eu achei aquele carinha. Só que tem um pequeno detalhe, né? Para eu poder fazer isso, eu também teria que achar a altura, certo? Porque eu quero fazer isso aqui, né? O apótema está ali, essa aqui é a altura da pirâmide e aquela ali é a altura da face. Aquela ali é a altura da face. Para eu poder fazer um Pitágoras, por exemplo, eu teria que agir dessa maneira, né? Aí depois eu poderia fazer o quê? Que Hzão ao quadrado é Hzinho ao quadrado mais A ao quadrado. Eu já tenho uma relação do H, a apostila me falou, né? Certo? Eu já tenho uma relação para o A em relação ao L. Eu teria que achar a relação entre o L e o X.
Isso aqui também é x, né, galera? Concorda comigo? Vamos desenhar uma face dessa? Uma face dessa seria x, x e L. Concordam? O que dá para fazer? Risca o H no meio. Que H que é esse? Hzinho ou Hzão? É o Hzão, né? Esse é o Hzão. Obrigado, amigo. Poderia também fazer um Pitágoras, né? Isso aqui é L sobre 2. Tudo bem para vocês? L sobre 2. Só que uma coisa, né, cara? Tu vê. Eu acabei me focando em tentar achar o quê? Uma relação entre a figura geométrica que eu recortei, né? Mas eu acho que eu perdi o foco. O que ele estava pedindo? O valor de x está o quê? Pois é, vamos fazer o seguinte. Tudo que a gente escreveu aqui, exceto essa primeira parte, né? Agora a gente entendeu por que estava errado, né? A gente tinha olhado isso aqui da maneira errada, como se isso aqui fosse a altura mesmo da pirâmide, estava errado. Então, isso aqui foi um absurdo. Se eu quisesse fazer... Isso aqui é uma das faces da pirâmide recortada. Esse aqui é o nosso L. Isso aqui a gente tem que chamar de Hzão, né? Diferente do Hzinho que ele forneceu. Tá claro isso? Vamos deixar tudo isso que a gente fez de stand-by que a gente vai precisar e vamos voltar à informação que ele deu. A chave para solucionar o problema está aqui, ó, e a gente não usou isso ainda. Eu acho que vai ser mais fácil se a gente chegar por aqui. O volume do prisma que restou é 5/6 do volume original. Como é que se calcula o volume original de um cubo de aresta A? A vezes A vezes A, obrigado. 5/6 de A ao cubo é igual. Alguém tem uma dica de como eu poderia calcular o volume resultante? O volume do cubo menos 8 vezes o volume do cubo. Yeah! É o volume do cubo, o volume todo que eu tinha, e ele retirou quantas pirâmides? 8. Então, peraí, quem é o volume do prisma? A ao cubo menos 8 vezes o volume da pirâmide. Certo? Ou seja, o que falta eu achar ali? Eu preciso colocar aqui no volume da pirâmide a expressão dele, né? Certo? Assim eu acho que vai ficar mais fácil a gente encontrar a solução. Vamos abrir aqui um trechinho. Como é que calcula o volume de uma pirâmide? A área da base vezes a altura sobre 3. Obrigado. O volume da pirâmide, que vai ser substituído nessa expressão. Quem é a área da base da pirâmide? Eu chamei de L, né? Esse tamanhinho cortado ali eu chamei de L, né? Certo? Se eu chamei de L, eu vou ter que calcular a área de um triângulo equilátero. Concorda comigo? Pô, cara, eu já fiz tantas vezes que de repente alguém lembra a área de um triângulo equilátero. L é o quadrado raiz de 3 sobre 4. Porque é base, é o próprio L. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Dividido por 2 de novo. L raiz de 3 sobre 4. Só estou fazendo isso porque esse ano eu já devo ter deduzido umas 10 vezes isso aqui na frente de vocês. Só por isso que eu estou aceitando dar esse pulo ali. L ao quadrado raiz de 3 sobre 3 vezes H. Ele deu o H da pirâmide, né? Ele disse que o H da pirâmide, a altura era raiz, x sobre raiz de 3? X sobre raiz de 3. Então aqui no lugar do H eu tenho o direito de colocar x sobre raiz de 3. Vai cortar raiz de 3 com raiz de 3. O volume da pirâmide ficou L ao quadrado vezes x sobre 3. Só que tem um problema, né? Na outra expressão eu tenho A ao cubo. O ideal seria a gente tirar aquele L ao quadrado e botar A ao cubo ali, né? Então, de fato, a gente vai precisar de uma relação entre o L e o A. Mas nós já achamos, né? Ah, cuidado, ó. Não, olha só, isso aqui não é a aresta. Isso aqui é o apótema, né? Isso aqui é o apótema. Olha a cagada, desculpa. Olha o erro bizarro que eu poderia cometer agora. Tu vê, até aqui tudo bem, cara. Não tem nada demais o que eu fiz, ó. A ao cubo menos 8 vezes o volume de uma pirâmide, L ao quadrado vezes x sobre 3, é igual a 5/6 de A ao cubo. Eu posso até dar uma melhorada nessa brincadeira, né? A ao cubo menos 5/6 de A ao cubo é igual a 8L ao quadrado x sobre 3.
O que eu posso substituir aqui no lugar do 1A ao cubo, para poder operar com menos 5 sextos de A ao cubo? 6 sobre 6, né? Sempre o mesmo número que está ali, ó. Quanto é que é 6 sextos de A ao cubo menos 5 sextos de A ao cubo? 1 sexto de A ao cubo é 8L ao quadrado x sobre 3. Eu ainda poderia simplificar, né, por 3 e por 3, ali daria 2. Mas tu vê, eu ainda não achei a solução. Eu só achei uma expressão. Estamos na boca do gol. Deve faltar alguma coisinha para a gente matar a charada. Nós temos que achar a relação entre o A, o L e o X. Concorda comigo? Só que o A é a aresta do meu cubo. O A é a aresta do meu cubo. Isso aqui tudo é o A. O L não é metade da altura da aresta. O L não é metade da altura. Está dizendo que esse cara é metade disso? Não. Eu precisaria agora de uma maneira de achar a relação matemática entre aqueles caras ali. Vocês aceitam essa distância aqui, por exemplo, daqui até aqui, né? Ela é A menos 2x, né? Concorda comigo? Eu preciso achar alguma forma de relação, talvez aqui, ó. Aqui eu posso relacionar o L com o X, concorda comigo? Assim eu vou eliminar uma incógnita. Como é que eu relaciono o L com o X ali? Vamos ver. Eu poderia fazer Pitágoras, mas aí esse H me incomoda. Nós temos essa relação aqui, né? Ele deu quem é essa alturinha, certo? Só que isso aqui é o apótema. Vontade. Professor, Pois não. se tu tem um H, tem apótema, dá pra achar o Hzão ali, não dá naquela relação? Eu tenho o apótema, Tem um H, um Hzinho. boto aqui. Tem o Hzinho, vou relacionar o X com o L. Certo? O Hzão. E o Hzão, aí eu vou achar o Hzão. Eu vou precisar desse Hzão para onde? Que aí depois tu acha, pode achar o X com ele. Então vamos ver, vamos tentar. Mas vai dar diferença. Vamos ver. Hzão ao quadrado é igual. Hzinho ele falou que é x sobre raiz de 3, elevando ao quadrado, tudo bem? Mais apótema ao quadrado. A apótema ficaria 3L ao quadrado sobre 36. Só que tu vê, esse Hzão me incomoda, cara. Tem alguma coisa que eu não estou enxergando. Tem alguma coisa que eu não estou enxergando. Vamos lá, vai ter que sair. Pode, hoje não pode acontecer da primeira vez. Vamos sair a questão, né, meu querido? Eu queria ver se eu achava essa relação aqui. Eu posso escrever o que dessa relação? Hzão ao quadrado. Opa, x ao quadrado é igual a Hzão ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Se eu relacionar aquelas duas lá, eu elimino o Hzão. Concorda comigo? E aí eu posso tirar o apótemo e eu boto o L. Acho que eu vou achar a relação entre x e L, hein? Professor, Pois não. ali naquele quadrado, naquele triângulo, tu falou que lá em cima era 90 graus. Sim. Aí não seria 45 no outro? A gente tinha falado isso já antes, né? Certo? A gente tinha falado isso antes, lembra? Paguei, né? Desorganizado. Então, ó, 90 graus. Aqui eu falei que era 45, né? Muito obrigado. Vai economizar bastante energia aqui. Então eu consigo uma relação entre o x e o L sem precisar de toda outra loucura. Ficaria seno de 45 é igual ao cateto. Ah, não, eu não quero. Seno é ruim pra gente porque eu vou relacionar o Hzão. Eu não estou querendo o Hzão. Cosseno de 45 é o cateto. Adjacente L sobre 2 sobre a hipotenusa que é x. Então vamos ver como é que vai ficar. Raiz de 2 sobre 2 vezes x, passei o x multiplicando,
é igual a L sobre 2. Corta esse com esse. L é igual a raiz de 2 vezes x. Assim eu vou poder dizer que a ao cubo sobre 2 é igual a 8 L ao quadrado vezes... Quem é o... Aliás, no lugar do L, eu quero colocar raiz de 2x ao quadrado vezes x. Certinho? Vamos ver como é que ficou? A ao cubo sobre 2 é igual a 8 vezes 2x ao quadrado vezes x. A ao cubo é igual a 16 vezes 2, né? 24x ao cubo. Extraindo a raiz cúbica em ambos os lados, A fica igual. 24 é 8 vezes 3, não é isso? E raiz cúbica de 8 é 2. 2 raiz cúbica de 3x. Mas ele pediu o valor do x, né? Concorda comigo? Está multiplicando, passa dividindo. O x vai ficar igual a sobre 2 raiz cúbica de 3. Certo? E ainda tá feio, né? Porque tem raiz na parte de baixo. Como é que racionaliza aquilo ali? Não precisei usar isso aqui, aparentemente. Eu vou multiplicar por quanto em cima e embaixo? 2 ao cubo de 3. É raiz cúbica, parabéns. Tenho 3, parabéns. Mas o expoente tem que ser tal que somado com aquele expoente deu 3. Tem que ser raiz quadrada. Então ficaria a raiz cúbica de 9 sobre 2 vezes 3. O raiz cúbica de 3 vezes o raiz cúbica de 3 ao quadrado dá raiz cúbica de 3 ao cubo, que é 3. Então a resposta, ao meu ver, mas nós vamos ter que conferir o gabarito, eu duvido, na verdade, que não tenha alguma coisa bizarra acontecendo. Fala, meu querido. Professor, me permite. A área da pirâmide regular, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do Ali no cantinho. triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Tá. Tu passou por aquela fórmula que está bem no meio do quadro. O que tu fez com o sobre 4? Tá, onde é que tá? Deixa eu ver. Ali no VP. Da direita. Aí. Aqui. Não, mas precisa. Ali no meio. Aí. Transformasse o AB em L ao quadrado, raiz de 3. E o 4. Era sobre 4 e não sobre 3. Não, ele deu sobre 3, só que não botou sobre Eu 4. não botei o sobre 4 aqui, né? Tinha um sobre 4 aqui, então embaixo ficaria sobre 12. Certo? É verdade, sobre 12. Então mudou o que aqui? Peraí. Aqui fica sobre 12. Certo? Se aqui fica sobre 12, dá para simplificar. Simplificando por 2 em cima e embaixo, até por 4, né? Dá 2 terços. Aí aqui eu poderia escrever 3 terços menos 2 terços dá 1 terço. Fica mais bonito, sem problema. 1 terço cortou com 1 terço, então ficou essa expressãozinha aqui. Show de bola. Aí nós partimos para cá, né? Concordam? Então a única coisa que mudou é que aqui não tem o 2. Sem o 2 aqui, aí fica 16 aqui dentro, né? Certo? Ali fica 16. Então aqui ficou 16. Quando a gente extraiu a raiz cúbica dos dois, em vez de ficar 3, vai ficar 2, né? Que aí fica 8 vezes 2 no lugar do 16. Raiz cúbica de 8 é 2. Então aqui, quando a gente veio para essa parte aqui, já que o A passou dividindo esse cara aqui, ficou 2 aqui, né? Então aqui é 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Já que é 2 ao quadrado, aqui fica 2 e aqui fica 4. Beleza. Vamos revisar tudo. Não podia ser tão difícil, tem que ser mais fácil. A primeira pergunta era idiota, era contar. Ignorar ela. Na segunda ele começa dizendo que o volume do prisma é 5/6 o volume do cubo original. Ele chamou a aresta do cubo de A. A vezes A vezes A. Absolutamente seguro.
A ideia do amigo era a ideia principal do problema, que o volume do prisma é o volume original subtraído das 8 pirâmides que foram cortadas, 4 aqui e 4 ali. O cubo menos 8 o volume da pirâmide. Fomos no cantinho e achamos o volume da pirâmide. A área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é um triângulo equilátero. Nós chamamos de L, o tamanho do triângulo equilátero que foi recortado ali. Então ficou L ao quadrado raiz 3 sobre 4, deduzido em outras aulas. Substituímos aqui. A altura da pirâmide, o amigo disse que era x sobre raiz de 3. E dividimos por 3. A raiz de 3 cancelou a raiz de 3. Só que eu esqueci do sobre 4, o amigo me salvou. Divisão de fração a primeira vezes o inverso a segunda. 3 vezes 4 é 12. L ao quadrado x. Substituindo esse volume aqui, nós achamos uma expressão que relacionava a aresta do cubo, o lado da pirâmide que foi, da base que foi recortada, e o x, que era essa altura, não a altura, desculpa, que seria o tamanho da aresta lateral da pirâmide. Concorda comigo? Esse x era a aresta lateral da pirâmide. Então tu vê até aqui, né, apesar da bagunça e das idas e vindas, apesar da bagunça, não ficou tão absurdo chegar até aqui. A gente só tem que verificar a honestidade da relação entre o L e o x. E isso eu ia fazer Pitágoras, me arrombar todo, alguém me alertou, um colega me alertou, que a gente já tinha percebido a relação matemática entre eles. Já que aqui é 90 graus e aqui é x e aqui é x, a própria apostila mostrou isso, né? A gente só teve que lembrar que o L é essa conexão entre o x e o x. Isso aqui é L sobre 2, cosseno de 45, é o cateto. Adjacente sobre a hipotenusa, perfeito, cancelou, achamos quem era o L. Raiz de 2 vezes x. Elevei ao quadrado, 2 vezes x ao quadrado, é isso aí, agora eu estou seguro. Então chegamos nessa respostinha ali. X é igual a raiz cúbica de 4 sobre 4, pois não? X tem que ser menor ou igual a sobre 2. E aí? Será que ele ficou menor que A sobre 2? A sobre 2 é 0,5A, né? Tudo bem? Como é que eu estimo que valor é esse? Raiz cúbica de 4. Deve ser algo aproximado a 1, alguma coisa, né? Deixa eu ver. 1.5 vezes 1.5, 2.25 vezes 1.5 dá 3 e pouco, um pouco mais que 1.5. Teríamos que tentar de repente 1.7, mas mesmo 2 não é, né? 2 não é, tu concorda? Porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É menos que 2. Se fosse 2, daria igual. Como raiz de cúbica de 4 é menos que 2, então fechou. Certo? Muito obrigado por ter nos alertado. Passou no teste. Passou no teste. De qualquer forma, depois de eu ter gaguejado, suado, frio aqui na frente de vocês, tu acha que eu vou confiar em mim? Eu que não confio nos meus pais, nem no meu filho. Não confio em mim, meu querido. Tio, por que tu fala isso? Eu falo isso para tu te aprender que o ser humano não é confiável. Não é? Gandhi não era confiável. Não é? Então tu não pode acreditar em ninguém. Tu vai acreditar em mim, eu que sou o rei do erro. Não. Página 61. Exercício. Página 61. Exercício 4. A primeira a gente acertou. 14 faces. Deixa eu ver qual é a solução que o amigo dá, ó. Tenho até vergonha de mostrar. Vamos ver qual é a solução que o amigo dá. Primeiro eu queria achar o erro da minha solução, né? Primeiro eu queria achar o erro da minha solução. Como eu queria que aqui tivesse dado 8. Bom, depois a gente acha o erro da minha solução. Deixa eu mostrar a solução do amigo. Já perdi tempo demais nessa aula de merda. Ó, o negócio é o seguinte, a culpa é minha, tá? Inteiramente minha, não tem nada a ver com isso hoje. Letra B. O cara fala o seguinte, ó, o volume de cada pirâmide é... Ele vai lá e acha o volume da pirâmide a partir disso. Ó. Ele acha o volume da pirâmide a partir disso. O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Então vamos lá.
A gente pode calcular o valor dessa parte de baixo da pirâmide, né? A partir do x, concorda comigo? Fazer exatamente o que a gente fez. A gente chegou a raiz de 2 sobre 2 vezes x é igual a L sobre 2, logo, o L ficaria raiz de 2x. Como é que é a área de um triângulo equilátero, que é a base? L ao quadrado. Beleza. A área da base ficaria raiz de 2x ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A área da base ficaria raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 simplificado por 4 dá 2, x ao quadrado vezes raiz de 3. E se a gente for calcular o volume de uma das pirâmides, ficaria área da base, x ao quadrado raiz de 3 sobre 2, vezes a altura. Quanto que ele disse que era a altura? X sobre raiz de 3 dividido por 3. Tudo bem para vocês que a gente está calculando o volume de uma das piramidezinhas? Vamos deixar então aqui. O volume de uma das pirâmides fica raiz de 3 divide por raiz de 3, fica x ao cubo sobre 6. X ao cubo sobre 6. De certa forma, ó, se a gente for trocar o L e o X aqui antecipadamente, vai dar a mesma coisa que a gente fez aqui. Então até aqui tudo bem, né? Concorda comigo? Se eu colocar no lugar do L raiz de 2 sobre X aqui, ó, raiz de 2 vezes X, e fazer a continha, né? Vai dar a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então tudo bem. Até aqui a gente fez o mesmo raciocínio disfarçado. Não foi esse o problema. E ele faz exatamente o que a gente fez depois. Ele faz exatamente o que a gente fez depois. Estou mais aliviado. Errei em algebrismo bobo, porque o cálculo é idêntico. Ele disse que o volume é igual a A ao cubo menos 8 vezes o volume das pirâmides. Não foi o que a gente tinha escrito? Certo? Absolutamente o que a gente tinha escrito. Então a ordem mudou. O raciocínio é o mesmo. Aí assim, quem é o volume que restou? Quando a gente fez a conta aqui, 5 sextos de A ao cubo, 6 sextos menos 5 sextos, 1 sexto, né? 1 sexto, exatamente. Ele pegou esse volume e disse que isso é A ao cubo sobre 6. Concorda comigo? Né? É o volume total menos 5 sextos. Dá 1 sexto. Isso é igual a A ao cubo menos 8x ao cubo sobre 6. Então, na verdade, eu digo que foi muito parecido o nosso caminho e o caminho dele. Vou passar esse cara para cá, 8x ao cubo sobre 6 é igual a A ao cubo menos A ao cubo sobre 6. 6 sobre 6 menos 1 sobre 6. Obrigado, amigo. 5 sobre 6. Corta 6 com 6. Tudo bem? E eu quero achar o x, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Mas engraçado, ó, o 5 do amigo... Onde é que eu errei? Aqui tá ok. A ao cubo menos 8x ao cubo sobre 6, que é igual a 5 sextos de A ao cubo. Estou exatamente aqui onde o cara está. Isso aqui eu escrevi e igualei. Peraí. O volume total menos o volume das pirâmides dá 5 aqui, né? Concorda comigo? Foi o que a gente tinha feito, né? Tá aqui, ó. Aí, ó, ele passou esse cara. Agora sim que ele continuou a fazer a conta. Exatamente onde a gente estava. É isso aí. Por que vai aparecer um sexto agora? Agora sim, eu passo esse pra cá. Eu passo esse pra lá. Deixa eu colocar 6 sobre 6 exatamente como a gente tinha feito. Beleza. Aí 8x ao cubo sobre 6 é igual a A ao cubo sobre 6. Corta 6 com 6. Aí vai dar o resultado correto. Mas eu não descobri onde é que eu errei. Passou para lá, vai ficar x é igual a A ao cubo sobre 8.
É isso aí, extraindo a raiz cúbica em ambos os lados, x é igual a A sobre 2. A impressão que eu tenho é que isso aqui era para ser 8, ó. Se fosse 8, teria fechado a nossa solução. Cometi algum erro algébrico bobo, que nem eu e nem ninguém enxergou. Porra, que decepção. Aula tosca, perdida. Olha o tempo que eu demorei, né? Não, eu tenho que reanalisar essa aula. Eu tenho que fazer um comentário.